Salve, salve, bilionários. Prazer, me chamo Gabriel e venho convidá-lo para acompanhar a série Empreendendo do Zero, uma série do canal Bora Pra Prática, a qual documenta a minha jornada empreendedora desde seu início, mostrando todos os nossos resultados, avanços e deslizes. Ficou interessado nesse conteúdo? Primeiro link da descrição. Carol, me fala um pouco da sua visão de mundo em relação ao investimento e um pouquinho da sua empresa. Como é que a Atom funciona? Legal. A Atom hoje é uma realização de um grande sonho, né? Porque eu tô no mercado financeiro há 16 anos. Então, se alguém tá aí escutando e achou que o mercado financeiro não era para você, posso afirmar com propriedade que também achava que não era para mim, porque ia fazer moda. Então, tinha nada a ver com bolsa de valores. E daí eu decidi fazer administração de empresas para minha futura empresa de moda não ir à falência. E daí no primeiro ano de faculdade, meu irmão também foi fazer ADM, né, administração de empresas, e o professor dele de economia falou para ele sobre bolsa de valores. A gente é muito unido, ele resolveu me apresentar, e daí eu comecei a entender um pouco desse universo, né. Hoje a Atom, ela resolve dois problemas que eu tinha lá atrás. O primeiro é de ter conhecimento. Então, o conhecimento, ele era sempre muito economês, muito financeis, né, muito complicado e tudo mais. E hoje, a gente deixa de uma forma didática, leve. Então, bolsa nada mais é do que comprar barato e vender caro, coisas que a gente faz ao longo de toda a nossa vida. É assim que você tem lucro. Né? Então você tem a chance de ser sócio de grandes empresas. Então, você não precisa montar uma grande empresa, você pode ser sócio de uma grande empresa, inclusive de empresas que você consome, empresas que você ajuda a crescer, ganhando com a valorização dela e também com os dividendos, que é o lucro que é distribuído. E o segundo problema que a gente resolveu através da Atom é de não ter grana para investir. Você fala, pô, eu adoraria ser sócio de uma grande empresa, mas eu não tenho dinheiro para começar a fazer os meus investimentos, que é, infelizmente, uma triste realidade no Brasil, né? A gente tem uma população que a cultura é, entre aspas, aí, do endividamento e não do investimento. Então a Atom hoje, ela é uma realização dessa trajetória que eu e meu irmão começamos a construir há 16 anos. Então é uma empresa listada na Bolsa de Valores que permite que as pessoas aprendam a trabalhar com o mercado financeiro, e as que mandam bem, a gente contrata para elas poderem usar o nosso dinheiro sem risco para elas. Então elas fazem parte do nosso time, elas assinam um contrato e daí elas podem ganhar dinheiro hoje online, 1 ou 2 horas por dia, como se fosse, entre aspas, aí, um Uber do mercado financeiro. Você sem chefe, sem horário definido, você pode operar na bolsa e parte dos lucros vai para você, mas o risco é nosso. Perfeito. Hoje a gente nota que... Eu recebi uma mensagem uma vez no Instagram que eu achei super interessante, de uma pessoa que me disse o seguinte: mano, você saiu da TV Globo, você trabalhou 20 anos lá. Cara, você tá com a vida ganha, vai tradar, que você não precisa de mais nada, você deve ter uma grana guardada, vai tradar. O que significa tradar hoje? Legal. O tradear significa você colocar seu dinheiro para trabalhar, né? Você investir o dinheiro, e o mercado financeiro é maravilhoso por causa disso. Mas aí você tem que fazer isso o dia inteiro. O trader faz isso o dia todo? Não, né? Esse é o primeiro mito que existe sobre o mercado, né? Você faz a hora que você quiser, quando você quiser, porque você quiser. Então você tem a possibilidade de fazer isso 1 ou 2 horas por dia, no horário que você pode. Ah, hoje eu não posso. Tá bom, você não tem obrigação de operar naquele dia. É que o fato do mercado ser online, né, e ele permitir que você veja a cotação o tempo todo, enquanto a bolsa está aberta, né, ela fecha às 5, então, ou seja, das 9 às 5 todo mundo fica acompanhando o mercado, e daí isso faz com que as pessoas queiram olhar o tempo todo. Mas elas não precisam. A mesma coisa assim, comprou um terreno. Você fica perguntando pro corretor se valorizou o tempo todo? Não. Ah, agora? E viu? E aí? Que preço que tá? Não. Então a bolsa, como ela tem cotação o tempo todo e ela tem oscilação, né? Se sobe e desce, as pessoas acham que elas têm que acompanhar o tempo todo. E daí vale lembrar que existem 3 tipos de investimentos, que são bem básicos, né? O primeiro deles é o investimento a longo prazo, o position trade. Então, por exemplo, você tá com uma grana e tudo mais, quer garantir tua aposentadoria ou a faculdade dos filhos e tudo mais, é você escolher boas empresas, ganhar com a valorização dela e, como eu já falei, com os dividendos, o lucro que vai ser distribuído. Mas você está pensando no longo prazo, você não está pensando em mexer agora, igual você comprar o terreno do vizinho, barato, porque você acha que aquela região vai valorizar. Você está pensando no futuro. O segundo tipo de investimento chama swing trade, que significa comprar e vender em poucos dias. Então, por exemplo, durante essa pandemia, as ações de Petrobras saíram de R$30 para R$10. A empresa é a mesma e você sabe que ela tem boas perspectivas, que a empresa você já acompanha, como foi Magazine
Magazine Luiza, Ambev, Gol, todas as empresas caíram pra caramba. Ou seja, uma distorção de preços. Você tem a chance de comprar e vender em poucos dias. Quem fez isso durante a pandemia ganhou aí em 30, 40 dias 100%. Então, se colocasse R$1.000, ia virar R$2.000. Isso é o swing trade. Você não tem quando interesse... você compra lá na baixa e vende na alta. Porque você caiu muito, vai lá e compra, aproveita, porque ela vai voltar uma hora. Exatamente. Então, essas distorções, quando existe uma situação como essa, como foi a pandemia, ou quando sai uma notícia, como teve também recentemente a questão da presidência da Petrobras, tudo isso influencia o mercado e pode gerar uma distorção de preço. E daí você compra, você não tem o objetivo de ficar para tua aposentadoria, para a faculdade dos filhos. Não é longo prazo. Você está pensando só numa distorção de preço. Você comprou o carro do vizinho que ficou apertado barato, surgiu um outro cara para comprar o carro, sei lá, 5 mil mais caro do que você pagou, pronto, você vende. Você não tem apego, né? Então esse é o swing trade. E o outro tipo de operação, que é bem criticado no mercado, chama day trade, que é comprar e vender no mesmo dia. Esse, todo mundo acha que tem que ficar fazendo isso o tempo todo. E o day trade também é comprar barato e vender caro, ou vender caro e comprar barato, mas no mesmo dia. Você não tem interesse de ficar com a empresa a longo prazo. Ah, e por que você faz isso? Porque tem distorção de preço, porque tem oscilação todo dia na bolsa. E daí você pode escolher fazer isso 1 a 2 horas por dia ou até viver disso e passar o dia todo acompanhando o mercado. Tem gente que acompanha o mercado o dia todo? Sim. Eu tenho traders no meu time que fazem isso 2 horas por dia. Tem traders que ficam 6. Tem traders que só pegam o fechamento do mercado. Tem traders que só pegam a abertura do mercado. Então depende da estratégia de cada um. O mais legal desse mercado é que cabe todos os perfis de investidores e o perfil de pessoas que queiram investir. Esse é um perfil de pessoas que querem investir e pessoas que querem iniciar também. É uma possibilidade para pessoas que querem iniciar. A Atom oferece a educação, o passo a passo para essas pessoas começarem nesse segmento e de que forma? Isso é bem interessante de ser dito, porque quando eu comecei lá atrás, era muito economês, muito financês. Isso me incomodava bastante. Então, eu sempre pegava alguma coisa que eu aprendia e traduzia, né? Então, o que significa? Gente, no final do dia, comprar barato e vender caro. Então, não tem tanto mistério. O que é um candle? O que é um gráfico? E tudo mais. Então, sempre tive esse papel de tentar traduzir o que era o mercado. E daí, a gente vai gerando conteúdo. Quando a gente começou, a gente não tinha grana. Então, eu tinha clientes. Então, primeiro a gente foi um agente autônomo, depois a gente montou um asset. Asset significa uma gestora que ganha no que é melhor do que o mercado. Então, a gente ganhava na performance, então no que a gente era melhor do que o mercado. Quando a gente ganhou dinheiro, a gente montou uma empresa para operar o nosso próprio dinheiro. Isso, quando eu falo a gente, eu e meu irmão, sempre sócios. Então, a gente montou essa empresa para operar nosso dinheiro. E daí, a gente queria contratar pessoas para operar o nosso dinheiro. A gente queria ter mais traders no nosso time. Perfeito. Porque quanto mais pessoas no nosso time, mais a gente consegue cobrir as oportunidades que o mercado tem. Porque são muitas, não dá para uma pessoa só fazer isso. Então você tem um time de pessoas olhando várias ações, vários ativos diferentes. E vocês atuam na Bolsa de Valores só do Brasil ou fora também? A gente é mais na B3 e a gente começou uma parceria para operar também e para os nossos alunos e os nossos traders também ganharem em dólar. Que é o melhor dos mundos, né? Ganhar em dólar e gastar em real é uma ótima matemática. Então a gente começou. E a bolsa é igualzinho. A volatilidade que acontece no Brasil acontece lá também. Obviamente, nos Estados Unidos, o volume de negócios é muito maior. A liquidez, né? Que é a quantidade de negócios que tem, é muito maior, o que permite você ganhar dinheiro até mais rápido do que você ganha aqui. E só essa distorção cambial a gente já tem um resultado bem interessante. Mas voltando, a gente não conseguia achar esses profissionais. E daí a gente se viu obrigado a montar um educacional, porque a gente queria mais pessoas no nosso time. Mas essas pessoas, quem é trader no Brasil? Até um pouco mais, 1 ano e meio atrás, a gente tinha mais gente na cadeia do que na bolsa. Então, ou seja, quem são esses profissionais, né? Esse é um dado interessante, hein? Há 1 ano e meio você tinha mais pessoas na cadeia do que na Bolsa de Valores. Que é vergonhoso, na verdade, né? Porque a gente tem que mudar essa realidade. Porque significa que ainda existe muito medo de investir. Só que, se você não investe, se você não guarda dinheiro, você, inclusive, não está ajudando a economia a prosperar. É uma das coisas que mais me incomoda e por isso que eu gosto tanto do educacional. Porque se todo mundo aprender a ganhar dinheiro, o que vai acontecer? Todo mundo gasta dinheiro. Onde? Aqui no Brasil. Então, se eu ganho dinheiro, se você ganha dinheiro, o que a gente faz? A gente vai na padaria do seu Zé, na quitanda da Dona Maria, no restaurante do fulaninho. Ou seja, a gente está fazendo a economia girar. Se a gente fica endividado e a gente fica devendo, por exemplo, para o banco, a gente
trava a economia, a gente para de gastar dinheiro. E se a gente para de gastar dinheiro, cada vez que uma crise vem pro Brasil, ela não vem. Ela se instala, ela faz moradia, ela fica aqui enraizada. Então o que a gente precisa começar a falar é abertamente sobre dinheiro, né? E daí a gente viu essa necessidade de falar para formar pessoas para o nosso time. E daí a gente viu o quanto era necessário para que o Brasil pudesse evoluir, a gente falar mais abertamente sobre grana, money e bufunfa, que não é nada de mistério. A gente trata o dinheiro como se fosse um pecado, né? Como se quem ganhasse dinheiro no Brasil, ele é quase um criminoso, né? E não é verdade. Ele, pelo contrário, ele está ajudando a economia e ajudando também as empresas.